Senhor, povo de Deus, eu estou aqui para continuar a série que eu tinha começado anteriormente sobre os livros da Bíblia, todos os livros da Bíblia. E desta feita é o livro do tão profeta conhecido chamado Jonas, que significa pombo. E isso tem muita significância e valor porque este homem, ele figuradamente fez o papel de pombo-correio. Ele foi enviado para pregar uma mensagem contra os ninivitas e o que é muito interessante é que no segundo livro dos Reis, capítulo de número 14, versículo de número 25, é dito: restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amate, no norte, até o mar da Arabá, o mar morto, no sul, tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido, por intermédio de seu servo o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Éfer. Isto é, o profeta Jonas foi um colaborador para o restabelecimento das fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate, no norte, nos dias de Amazias, que é filho de Joás, rei de Judá. Jeroboão, filho de Jeoás, foi proclamado rei de Israel. Ele também teve esse papel importante para o povo de Israel e as pessoas rotulam muito Jonas porque ele desobedeceu a Deus e isso foi prejudicial para o teu ministério porque ele ficou conhecido como um profeta desobediente, pois Deus havia o ordenado para que ele pudesse pregar a palavra de Deus, isto mesmo, pregar a palavra de Deus em Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, era um lugar fora Israel, e todo judeu tinha muita dificuldade, 5%. Mas vamos lá que eu vou conseguir terminar. Todo judeu tinha muita dificuldade de acreditar que outros povos eram dignos de salvação, e era, naquele momento, o pior império para que Jonas fosse pregar, porque era inimigo de Israel. Então, Jonas não obedeceu à voz de Deus, e ele foi para uma cidade chamada Jope, que fica lá na Espanha. Ele encontrou o navio, foi para Tarsis, pagou a passagem, embarcou, muito desobediente, né? Miserável, rapaz. Deus mandou ele ir para Nínive. Ele achou que ele se mandava e tentou fugir de Deus. Não, já se viu, tentar fugir de Deus. Para onde fugirei do teu espírito? Se subir aos céus, lá estás. Se bota a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem como fugir de Deus, não tem como fugir do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não tem como, não tem como, não tem como. Aí Deus teve que usar a natureza. Versículo de número 3, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram em pânico porque ele estava dormindo no porão do navio, chamou a atenção dele porque ele estava dormindo, e os marinheiros disseram: como que você consegue dormir se nós estamos passando por uma tão grande tempestade? A história é conhecida porque Jonas, ele assumiu a responsabilidade depois de ter sido lançado sorte, e ele diz que tudo o que estava acontecendo era por conta dele. Ele é jogado no mar, e depois dele ser jogado no mar, ele fica dentro de um grande peixe. As pessoas falam que é a baleia, mas a Bíblia não é categórica em dizer se é baleia ou não. E eu acredito que a baleia engoliu Jonas e depois de 3 dias jogou ele para fora. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava, porque é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. A partir disso, Jonas está dentro do peixe, porque quando nós desobedecemos a Deus, nós só degradamos. Ele foi para debaixo do porão. Depois, ele foi para dentro da baleia. Depois ele foi para o fundo do mar. Depois ele foi para o lamaçal. Ele diz: pois me lançaste das profundezas, capítulo 2, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Ele foi expulso da tua presença, versículo 4,
E ele intercede. Ele intercede. Ele intercede. Ele intercede. Dentro do fundo do mar, dentro do peixe, para que Deus tivesse misericórdia dele. Deus tem misericórdia dele. Ele vai pregar em Nínive e ele diz uma mensagem interessantíssima, que é para que ele se arrependesse. E que se não fosse assim, a cidade seria destruída. O povo se arrependeu, o povo viveu um momento em que eles conseguiram experimentar a graça de viver um tempo de restauração. E Jonas, depois disso, ficou triste, porque ele era muito egoísta no sentido espiritual. Ele era muito egoísta no sentido espiritual. Sendo judeu, ele acreditava que a salvação era apenas para os judeus e que a misericórdia de Deus não chegaria a outros povos, ainda mais um povo que vivia perseguindo os judeus. Aí ele vai para debaixo de uma sombra e quando ele foi para lá para se consolar, ele armou uma tenda, capítulo de número 4, e Deus fez crescer uma árvore e depois Deus fez secar a árvore. E porque Deus fez secar a árvore, ele ficou triste. Aí Deus, para terminar, disse para ele: você ficou triste? E teve compaixão desta planta? Embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer nem a podaste, ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu? Deus usou o criar a planta e o destruir a planta para ensinar um princípio e quebrar o egoísmo de Jonas, dizendo: por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus trabalhou no ego de Jonas para dizer para Jonas que outros povos também precisam ser agraciados pela sua misericórdia. Estou com apenas 3% de bateria. E o que é interessante de toda essa história é que Deus é gracioso para com outras nações. Não vale a pena desobedecer a Deus, pois desobedecer a Deus nos traz degradações. Não vale a pena rotular as pessoas apenas pelos erros que elas cometeram. Não. Não vale a pena. É preciso, é necessário, é primordial obedecermos a Deus, amarmos outras nações, pregarmos o Evangelho de Cristo. Porque a mensagem de Jonas foi categórica, foi necessária, foi precisar. Essa é a mensagem que precisamos anunciar. Uma mensagem que não se limita a apenas o povo evangélico, mas que alcança outras pessoas, raças, tribos e línguas. É por isso que Deus nos comissiona a pregarmos o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Mas a função de obedecermos a Deus em favor de alcançar outros povos é nossa. E nós precisamos ser fiéis a ela. Hoje não deu para vibrar tanto porque eu estou um pouco cansado e com algumas outras tarefas para fazer. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Não poderia deixar de vir aqui falar um pouco da palavra de Deus, pois ela é mais do que necessária para a nossa realidade diária. Amém.